Olá pessoal, estamos começando um novo episódio do nosso podcast e hoje nós vamos trabalhar um pouco com a questão de fonética e fonologia. Mas a escolha desse tópico não foi uma escolha aleatória, porque nós vamos começar a aquecer os motores hoje, porque em alguns episódios nós vamos ter uma convidada super especial para falar sobre fonética e fonologia. Não é verdade, Ivan e Sérgio? Opa, Isso aí. super especial a convidada de hoje. Mas é surpresa. Então, para começar esse tópico, Ivan, desde que eu te conheço há 25 anos, a sua praia já era fonética e fonologia. Da onde que surgiu esse seu interesse por essa parte de fonética e fonologia? E aproveitando, falando de você como estudante também, né? Que nós somos professores, mas também pensar um pouco como estudantes. Como é que era essa questão para você de pronúncia, fonética, fonologia, quando você era estudante? Uhum. Eu cheguei a mencionar brevemente no primeira vez que nós nos reunimos aqui, sobre isso, o fato de eu sempre acreditar que a pronúncia é a coisa mais importante na comunicação, né? Uma ótima gramática e o vocabulário extenso talvez não necessariamente faz tão bem para a comunicação quanto uma pronúncia bem elaborada. Quando eu vim a conhecer os símbolos fonéticos, o famoso IPA, mas ali quando eu comecei a trabalhar com English File, que foi na época que a gente se conheceu lá em Araras, né? O English File foi o primeiro livro didático que eu conheci, ele é aí do ano de 96, mais ou menos, 95, 96, que trazia o IPA explícito e ao mesmo tempo lúdico, né? Porque ele pegava os símbolos fonéticos, fazia desenhozinhos assim sugestivos, né? Então, eu comecei a utilizar isso nas minhas aulas e comecei a ver muito resultado. Então, como aluno, desde o início, resumindo, né, sum up, eu sempre achei importante e o contato veio através do English File e começou a funcionar nas minhas aulas. Aí eu nunca mais deixei de aplicar. E você, Sérgio, como é que foi para você como aluno? Como é que você via essa questão de fonética e fonologia? E também aproveito para perguntar como é que é dar aulas para professores sobre esses assuntos com relação às aulas normais que você dava. Foi muito diferente se eu comparar, por exemplo, a minha percepção de aluno, depois o que se tornou minha percepção de professor, com um pouco mais de conhecimento, né? Como aluno, eu acho que eu resumia basicamente pronúncia e sotaque. Na minha cabeça era uma confusão danada. Eu achava que pronúncia e sotaque era tudo a mesma coisa, era um emaranhado. E como aluno, por exemplo, dos primeiros objetivos que eu tive, depois você começa a perceber que é irreal, né? É que meu objetivo como aluno era querer falar o máximo possível próximo do que seria um sotaque de um nativo. É lógico que hoje, né, tem milhões de perguntas que você pode se fazer como professor, como qual nativo da onde e tal. Mas como aluno eu não tinha nenhum tipo de noção do que eu queria, né? Era uma meta irreal, eu diria. Eu tinha como referência, por exemplo, alguns falantes americanos que eu gostava de ouvir. Essas pessoas acabaram se tornando, por exemplo, como, sei lá, um tipo de um role model para mim. E eu falei, meu inglês tem que ficar o mais próximo possível dessa pessoa. Depois eu fui entendendo que a coisa não era bem assim. E minhas percepções foram mudando. E eu comecei a entender que, na verdade, eu poderia falar inglês bem, ser entendido, com uma pronúncia boa, sem necessariamente soar como um americano, um britânico ou qualquer outro nativo, né? Depois que eu me tornei professor, que nem eu falei, ampliou meu conhecimento nessa parte, comecei a entender que era muito mais complexo do que eu achava que era. E hoje, como eu trabalho isso nas aulas, eu tenho um curso que se chama Language Development for Teachers, que a gente tem algumas sessões com foco em pronúncia, né? Então, eu percebo, assim, várias coisas. Uma delas, por exemplo, tem uma certa resistência do professor de inglês, vou usar o professor de inglês brasileiro, porque o meu público-alvo são professores de inglês brasileiros, né? Então tem uma certa resistência, por exemplo, em estudar fonética e fonologia um pouco mais a fundo. Percebo também que tem professores que têm um pouco de colocar medo, eu acho que seria a palavra, de lidar com os símbolos fonéticos. Eles veem, por exemplo, vou pegar o chart do Underhill como exemplo, né, que é um dos mais populares. Então eles veem aquele monte de símbolos juntos e ficam, né, entram em pânico. Que isso aqui representa? Como que eu pronuncio isso? Como que eu produzo aquilo? Então a ideia, por exemplo, é desmistificar um pouco, né, tirar esse medo, né, fazer com que eles entendam que cada símbolo representa um som e como a gente pode usar isso na prática para ajudar os alunos.
Então eu diria assim que realmente como professor e como aluno teve uma mudança bem grande na minha perspectiva de como eu vejo, né, pronúncia, fonética e fonologia hoje em dia. Muito legal, Sérgio. Então hoje nós vamos começar trabalhando também um pouco com quatro áreas dessa parte da fonética e fonologia que às vezes causam um pouco de confusão e a gente vai debater um pouco isso aí, né? O tópico está até ali no slide, que é inteligibilidade, e no próximo slide a gente vai ver que nós temos ali Voltando mais dois, Diego, por favor. Aí nós temos inteligibilidade, compreensibilidade e sotaque, né? Que normalmente as pessoas confundem. Quando a gente fala de inteligibilidade, é em qual medida a intenção dada a um enunciado, a algo que é falado pelo falante, é realmente compreendido por um ouvinte. Compreensibilidade, agora ele se trata da percepção do ouvinte sobre o grau de dificuldade encontrado ao tentar compreender o enunciado. Já já a gente vai debater isso aqui, vai ficar mais claro, né? E o sotaque é a percepção do ouvinte de quão diferente é um sotaque de uma segunda língua, por exemplo, o português, em relação a uma variedade do inglês, o inglês americano, britânico e assim por diante. Aí no próximo slide, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com o slide anterior. Olha que legal aqui o que Bedetrin fala. Ó. Enquanto a inteligibilidade se refere à compreensão real dos ouvintes, o que você realmente entende, tanto a compreensibilidade quanto o sotaque, eles dizem respeito às percepções do ouvinte. Então, a inteligibilidade é realmente o que você compreende, e agora a questão de compreensibilidade e sotaque são as suas percepções. E aí o Thornbury, ele traz nesse artigo dele, ele referencia a Nelson 2011, que fala sobre a interpretabilidade, que seria o significado por trás da palavra do enunciado, né? Por exemplo, o que ele fala ali embaixo, ó. Se um ouvinte reconhece que a palavra sal é uma palavra inglesa e não uma palavra espanhola, o inglês é então inteligível para ela, ou ele, né? Fala, a pessoa está falando inglês. Mas agora, se o ouvinte, além disso, além dele entender que é uma palavra em inglês, ele conhece o significado da palavra, aí é compreensível para ele. E, finalmente, se ele entende a frase, por exemplo, quando você fala, você tem sal? Você, na verdade, está fazendo um pedido, você quer que a pessoa passe o sal para você. Então, se ela é capaz de interpretar o que a pessoa está falando, aí nós temos a interpretabilidade. Então, no próximo slide, a gente tem um resumo bem bacana. Ó. Inteligibilidade é quando a pessoa reconhece a palavra. Ele está falando inglês, ele está falando português. Compreensibilidade, ele sabe o significado da palavra. Interpretabilidade, ele entende a intenção da frase, que nem a frase que a gente estava falando do sal. Ou, por exemplo, alguém te pergunta assim, você tem um isqueiro? Se você está andando na rua, quer dizer que provavelmente a pessoa é fumante e ela quer um isqueiro para acender o cigarro. Só que se você é um escoteiro e o seu monitor pergunta, vamos ver o que tem na mochila, você tem um isqueiro? Ele não está pedindo para você dar o isqueiro para ele ligar acender um cigarro, né? Ele está realmente querendo saber se você tem ou não tem aquilo. Então, conseguir interpretar no momento correto. E o sotaque, ele tem a percepção de quão diferente é um sotaque de segunda língua em relação à variedade do inglês, que é o que nós estamos dando foco nisso. Com base nisso, Ivan, como é que você vê essa questão dos brasileiros, que o Sérgio até comentou um pouco quando ele era estudante, de querer muito ter um inglês americano ou britânico? Quando ele vai até contratar um professor, viu, qual que é o seu inglês? Seu inglês americano ou britânico, né? Essa percepção de se falar como um nativo, essa questão do sotaque parecer igual a um nativo americano, britânico ou de qualquer lugar. E outra pergunta também que eu já emendo junto, você que trabalha com intercâmbios, as pessoas que também escolhem como um dos pontos do intercâmbio, eu quero ir para a Inglaterra porque eu quero falar igual um britânico, eu quero ir para o Canadá porque eu gosto do sotaque deles, tem essa associação? Fala um pouco para a gente. Sim, vou começar da segunda. Sim, é comum as pessoas decidirem por um destino por causa do tipo do inglês, né? É uma decisão bastante inocente, na verdade, porque, enfim, tem muita coisa que pode ser falada a respeito. Mas os dois grandes polos são o inglês britânico e o inglês americano. E as pessoas têm esse estigma normalmente com o inglês britânico. Ali, pelo menos,
quando você ouve alguma coisa, é porque eu não gostaria de ir para a Inglaterra por causa do inglês britânico. Uhum. Eu acho que isso tem muito a ver com o cinema, tem muito a ver com Sim. essa identificação que a gente tem com os Estados Unidos, né? Mas não tem como, assim, cientificamente falando, não tem muita coisa a ver, né? Então, como que a sua primeira pergunta foi como que eu... Como é que você vê essa busca, especialmente de brasileiros, de querer ter muito um sotaque britânico ou americano? Exato. E por algum motivo, obviamente que é por falta de ter lido a respeito, talvez até os próprios professores aqui ainda não ter abordado esse assunto, o brasileiro, e eu não diria só brasileiro não, mas como nosso foco são os brasileiros, eles pensam que vão falar inglês fluentemente quando conseguir passar por um nativo. Então, vão estar conversando com outro, e nativo com muitas aspas, diga-se de passagem. Vai estar falando com uma outra pessoa nascida nos Estados Unidos ou na Inglaterra e ok, ninguém vai perceber que ele é de outro lugar. Então, esse é o mito, né, por trás. Então, realmente acontece. A gente vai perceber hoje que é uma coisa um pouco ultrapassada nos dias de hoje, né? Mas existe a procura, sim, o tempo todo. E Sérgio, nós temos aqui a questão do sotaque com inteligibilidade. As pessoas acham que se elas não falarem como um americano ou como um britânico, elas não serão inteligíveis, né? Como é que você trabalha e como é que você vê essa questão de sotaque versus inteligibilidade? Eu já acho que a confusão já começa por aí, né? De você achar, por exemplo, que você vai atingir um sotaque, que você vai se passar, que nem o Ivan comentou, vai se passar por um americano. Esse seria como se fosse assim, o seu ultimate goal, né? Uhum. Realmente eu vou ter conseguido o meu nível máximo de inglês na hora que alguém achar que eu não sou, por exemplo, um brasileiro. Que eu sou um americano. Mas eu acho que envolve também a questão de identidade, né? Que muitas das vezes tem pessoas que elas acham que você ter um sotaque é algo negativo. Eu vejo que tem uma associação muito negativa com a ideia de sotaque. Às vezes sotaque tem até uma conotação negativa, dependendo da pessoa que está estudando, né? Então ela acha que ela tem que tentar eliminar o máximo possível do sotaque brasileiro dela. Caso contrário, ela não vai ser entendida, ou vão olhar ela sei lá, de uma forma que não é positiva. E eu acho que às vezes as atitudes só fazendo uma adendo aqui, eu acho que as atitudes de certos nativos também contribuem para isso. Esses dias eu estava lendo um artigo que mencionava que, era na Inglaterra, que mencionava, por exemplo, que estrangeiros que estavam morando na Inglaterra, pessoas de outros países, né, que estavam fazendo entrevistas de emprego para conseguir um determinado emprego na Inglaterra, elas eram muitas das vezes julgadas pelo sotaque. Então é aquela coisa da percepção inicial, né? Eu comecei a ouvir o entrevistado e às vezes o sotaque da pessoa é tão, vamos falar assim, forte ou predominante ou prominente que eu acabo não prestando atenção no que ela está falando, do conteúdo dela e focando mais no sotaque dela. E esse artigo mencionava que tem ideias, por exemplo, associadas com sotaque como eu achar que a pessoa não é tão inteligente pela forma que ela fala. Então, assim, você ignora completamente o conteúdo que ela está desenvolvendo, foca simplesmente no sotaque e cria uma percepção que aquela pessoa não é inteligente porque ela tem um sotaque forte. Então, já começa por aí, né? Como que é complicado lidar com esse negócio de sotaque e identidade, porque as duas coisas tendem a andar juntas. Aí qual foi a sua segunda pergunta, Du? Aí a pergunta que eu fiz é qual a questão do sotaque com inteligibilidade. Você precisa tentar buscar ter um sotaque para conseguir ser inteligível ou não é necessário? Não, eu acho que você consegue ser, inclusive, né, nós tivemos a oportunidade de ler o mesmo artigo, né, antes do podcast, e a Jennifer Jenkins menciona nesse artigo, né, que há conversas, por exemplo, em que são extremamente bem-sucedidas, embora a pessoa tenha um sotaque mais forte. Então, eu acho que você pode ser completamente entendido, mesmo tendo sotaque. Então, não significa que você vai ter um sotaque que você não vai ser entendido. Mas, por outro lado, eu acho que é importante também mencionar a questão do interlocutor. Se eu posso ter um interlocutor, por exemplo, que não vai fazer esforço nenhum para me entender se eu tiver um sotaque um pouco mais forte. Aí a gente volta para o ponto inicial, né? A questão da atitude, da identidade, do sotaque estão sempre andando juntas. E uma coisa legal dos intercâmbios, Ivan, é que, por exemplo, quando alguém vai para a Inglaterra, por exemplo, ou qualquer país, vamos por a Inglaterra, o aluno ele vai ter contato, além do professor dele, que provavelmente nesse caso da Inglaterra, só que ele também terá contato com outros alunos, né? E é muito rico essa experiência que, além dele poder ter esse contato com o professor, a riqueza
tão grande quanto com o professor seria com esses colegas, e ele sentir que ele consegue se expressar, e pessoas de todos os mundos, porque de todos os lugares do mundo, porque os alunos que estão estudando inglês têm inglês como uma segunda língua. Então, ou língua adicional, né? Então, como é que você vê essa interação dos seus alunos em relação ao que eles se beneficiam, não só com o professor, mas na comunicabilidade deles com os outros mesmos? Ao menos que um aluno viaje para uma cidade de, sei lá, de 5 mil habitantes no interior da Inglaterra, onde provavelmente ele vai ter ele vai estar exposto a um input um pouco mais homogêneo. Nas grandes cidades, e não só na Inglaterra, mas em qualquer outra, você vai ter uma mistura muito grande, seja de vários sotaques e de várias línguas. Veja bem, Londres, por exemplo, são mais de 300 línguas faladas lá. Então isso coloca todo um peso diferente do que é um nativo da língua, né? Uhum. Uma criança que nasce e vai para uma escola, aos seus, sei lá, 3, 4 anos de idade, 3 anos de idade, né, já tem o sistema fonológico bem legal, já tem sua sintaxe, tá falando o inglês, né? Mas ele vai estar exposto a pessoas que falam, talvez, inglês como primeira língua, mas falam, né, outras línguas dentro do seu círculo familiar e assim por diante. Como que isso vai influenciar esse nativo nesse ambiente cercado aí por 300 línguas diferentes, né? Então, na minha opinião, essa é a beleza de tudo, na verdade. Eu acho que essa diversidade que é a beleza da comunicação, né? Então, hoje em dia, quem quer ter sucesso em aprender um outro idioma tem que saber que não existe pureza no idioma. O idioma, ele tá, nesse momento, ele está se desenvolvendo, se modificando e evoluindo, né? Então, o que é puro agora, amanhã não é mais, né? Então, isso é muito bonito, na verdade. E a pessoa tem que saber. E Nova York é outra coisa. Nova York, os números são maiores ainda de número de línguas faladas ali, né? É a cara do mundo moderno, né? Voltando para o que você falou, uma coisa que eu acho interessante também mencionar é que você deu o exemplo de Londres, né? Ainda tem alunos, por exemplo, que tem uma questão afetiva também envolvida. Às vezes eu assisto, sei lá, alguns filmes com o Hugh Grant, gosto da forma que ele fala, gosto da voz dele, gosto da forma que ele atua, então assim, me identifico com o ator de alguma forma e aí quero ter aquele sotaque dele. Aí você descobre que ele tem um tipo de sotaque que é o RP, né? O Received Pronunciation, que, de acordo com o artigo, a gente lê 3%, né? No máximo. Pessoas na Inglaterra ainda usam esse sotaque, né? E geralmente eles usam os termos, né, em inglês da BBC, ou em inglês da família real. Então, eu acho assim, além de você, pensando da perspectiva do aluno, né, de querer falar como nativo, ele ainda não é ele idealiza esse nativo, né? É um nativo que fala com Received Pronunciation, que vai deixar a tarefa de aprender uma língua ainda mais árdua, né? Porque você colocou um model lá, um modelo que vamos falar, praticamente inatingível, né? E Sérgio, aproveitando aí o que você está falando, vamos falar um pouco da questão da compreensibilidade, que é saber o significado das palavras, né? Às vezes a pessoa ouve, por exemplo, está muito acostumado a ver séries, filmes, músicas americanas, e aí ele ouve alguma coisa britânica e fala, eu não consigo compreender, né? Que aí é uma falta de familiaridade, né, com o inglês britânico, e aí nós tendemos a julgar, então é mais difícil o inglês britânico, ou o contrário, quem sempre estudou em escola britânica, ouve inglês americano, ou qualquer outra variedade tem esse problema. O diferente, nós normalmente julgamos, né? Isso é difícil, o inglês da Austrália, o inglês de outras pessoas, né? E como é que você vê essa questão da compreensibilidade? O que a pessoa pode fazer para ela conseguir compreender melhor o que é falado? Eu vejo que tem muito, eu nem sei se essa é a palavra certa, mas às vezes um preconceito com determinados sotaques, né? Então, por exemplo, tem gente que adora sotaque americano e aí, ao mesmo tempo a pessoa criou uma certa aversão ao sotaque britânico. Já vi, por exemplo, professores que começam a se preparar para fazer exames de Cambridge e aí, naturalmente, né, como é um exame de Cambridge, a maior parte da exposição que você vai ter nos exercícios de listening são, né, de sotaques britânicos.
E aí, professores com dificuldade de entender, por exemplo, níveis mais avançados, né? Porque a pessoa está tão acostumada com. Estudou numa escola onde o inglês americano era mais enfatizado, às vezes foi para os Estados Unidos também, então, assim, predominantemente uma exposição ao sotaque britânico. E aí eles começam a estudar para se preparar para os exames de Cambridge, e é predominantemente britânico, e eu percebo que tem dois problemas. Eu acredito que realmente possa ser mais difícil para essa pessoa, o aluno ou o professor, entender, porque ele está mais acostumado com o sotaque, então tem a questão de se acostumar com outro sotaque. Que nem você falou, né? Às vezes a mesma palavra sendo pronunciada de uma forma para outra, isso pode dificultar muito a questão da compreensibilidade. Eu sei o significado, mas não consegui decodificar ela. Inclusive aconteceu, tive um exemplo interessante. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava conversando com um americano, por alguma razão, em vez de eu pronunciar medicine, eu falei medicine. E ele não entendia. Eu repeti a palavra. Eu não sei se também faltou um pouco da parte dele, voltando na questão da atitude, né? De tentar. Porque tinha um contexto muito bom, né? Uhum. Eu tinha comentado com ele que eu fui ao médico e tal, ele me prescreveu alguma coisa, mas não teve nenhum medicamento. E esse americano falava que ele não entendeu. Então eu tive que falar palavras, às vezes, 3 ou 4 vezes, de tentar acomodar, né? A gente vai entrar nisso depois, a minha pronúncia, para ele poder entender. Então eu acho que sim, acontece. O problema é que às vezes tem fatores emocionais. Então, assim, o aluno já não gosta do sotaque britânico. Uhum. É um sotaque que por alguma razão, não soa prazeroso para essa pessoa ouvir. Então, vai ser mais difícil para essa pessoa, por exemplo, desenvolver essa capacidade de entender mais os britânicos se ela já não gosta do sotaque, né, a princípio. Agora, como lidar com isso? Eu acho a exposição. Se expor mais, embora eu não goste, mas se eu preciso, eu vou ter que fazer, né? Uhum. E se expor mais ao sotaque que você tem dificuldade, e não só de forma passiva, mas também de tentar entender as diferenças. Por que eu tô com dificuldade de entender essa palavra? Por que quando eles, nessa frase, por exemplo, se fosse em inglês americano, muito provavelmente eu teria entendido, mas eu não consegui entender. Então, tentar prestar atenção nesses detalhes que né, se tornam obstáculos para que eu consiga entender aquele sotaque. Eu acho assim, muitas das vezes a gente se expõe, mas acaba não prestando atenção nos porquês. Quer dizer, o que realmente está fazendo com que eu não entenda aquele determinado sotaque. E tem outra questão também, é a questão do vocabulário. Às vezes você passa para um aluno um áudio, ele fala, eu não entendi o que ele falou ali. Mas aí, ao passar o tape script ou conversar com o aluno, ele também não conhece a palavra, né? Então, nós temos também que aumentar o nosso vocabulário, que às vezes a nossa falta de compreensão é por realmente, se ele pronunciar ou falar alguma palavra que a gente não conhece, a gente não vai entender mesmo, né? Sim. É verdade? Dependente do sotaque, né? E por último, temos a questão da interpretabilidade. O que a pessoa está querendo dizer com o que ela fala? Como é que você vê isso aí, Ivan? Como é que você acha que alguma dica que os alunos podem trabalhar essa questão da interpretabilidade? Ele entendeu exatamente o que a pessoa está querendo dizer com aquilo? Eu acho que muito levando assim bem pro mundo da educação internacional, tem muito a ver com começa a entrar na parte cultural da coisa. Porque hoje o Sérgio mais cedo falou a respeito de collocations, né? São bem random, assim, bem... Qual que é a palavra? Arbitrárias. E a língua, como a gente sabe, é um instrumento para passar cultura. A gente acumula as coisas devido a esse instrumento que é a língua, né? Então, tem coisas que você precisa... para interpretar corretamente, você precisa entender o que está por trás daquilo culturalmente falando. Nós tivemos um exemplo aqui no primeiro episódio, né? That's not my cup of tea versus não é minha praia, né? Tem todo um contexto cultural por trás. Esse é um exemplo de milhões, né? Então, eu acho que uma vez que você se propõe a estudar uma língua, vale a pena entender um pouquinho da cultura do povo que fala, onde se fala aquela língua, né? É lógico que isso começa a ficar complicado quando é o inglês, porque o inglês, nós chegamos num ponto do inglês onde existem mais falantes não nativos que nativos. Então, o que é a cultura no meio disso, né? Mas ainda pensando nos grandes polos, né, Estados Unidos e Canadá, a gente consegue aprender muito, porque a língua, embora se diversificou muito, ela emana desses polos, né? Principalmente, né? Sem descartar Canadá, Austrália e outros 70 países que falam inglês. Mas é isso. Então, eu entendo que a parte cultural faz muita diferença. Com certeza. Conhecimento de mundo.
Uhum. Eu fico pensando assim, se a gente tá aqui, eu falo assim pra vocês, né? Tá quente aqui, né? Uhum. Ou simplesmente tá simplesmente afirmando que tá quente, sem estar esperando nada, mas pode ser que voltando pra aquela da interpretabilidade, vocês entenderem, tá? Quer que eu ligue o ar-condicionado? Sim. Eu falo uma coisa, mas na verdade a minha intenção foi outra, né? E que nem o Ivan falou, tem a parte cultural que tá envolvida com isso, também tem o conhecimento de mundo, né? Você entender que você tá falando alguma coisa indiretamente pra conseguir uma determinada ação através daquilo. E um tópico de pesquisa interessante, que um dia eu penso em fazer alguma coisa nisso, é isso. É quando que uma criança, por exemplo, entende que se você pergunta assim, você tem horas? Ela não vai responder, tenho. E vai falar, é Uhum. 10h50. Uhum. Onde que acontece essa virada de chave, Fascinante né? isso. É uma coisa para pesquisa. Eu nunca consegui achar um estudo que falasse, mostrasse, é aqui que acontece por causa disso. Muito bom o nosso debate, pessoal. Acho que a gente conseguiu trabalhar bem, né? A questão do sotaque e inteligibilidade, compreensibilidade e interpretabilidade, né? E aí eu trouxe também um slide que é o slide seguinte, por favor, Diego. Que nós vamos nós vamos continuar trabalhando no próximo episódio com essa questão de inteligibilidade e vamos seguir um pouco mais nesse quesito, né? E aí eu tenho aqui, ó, como argumenta Rajagopalan, não importa como se tente definir a inteligibilidade de um ponto de vista neutro. A pergunta que clama por uma resposta é: inteligível para quem? Por que eu sou inteligível para um dos meus interlocutores, mas não para o outro? Não tinha de fato nada a ver com sotaque, mas mais a ver com atitude? O Sérgio até deu uma pincelada nesse assunto no episódio de hoje, mas nós vamos trabalhar essa questão de atitude, a questão afetiva e tudo que envolve as questões emocionais no nosso próximo episódio. Não percam. Até mais, pessoal.